Ele prescruta tudo. Ele sabe de todas as coisas. Eu não consigo me esconder dele. Se eu tentar esconder, eu já estou... É melhor já abrir o jogo. Essa é a melhor situação para um sacerdote. E nós estamos falando isso. O convite desse raciocínio, eu quero que vocês estejam comigo, porque eu queria que você colocasse o papel agora de sacerdócio. Eu sou sacerdote. De verdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai ver esse trabalho. Assim como Moisés preparou Arão para ser sacerdote, ele ia ministrar pelo povo, mas ele foi ministrado antes. Ele se preparou. Foi morto um animal para que Arão fosse preparado, para que Arão pudesse entrar no templo de forma santificada. Então, eu queria que você tomasse esse papel de sacerdote agora, nessa viagem que a gente vai fazer. Eu quero convidar você a essa viagem. Por quê? Porque existe uma relação entre o que Jesus fez e o templo que a gente está vendo no Velho Testamento. Jesus é a porta. Ele é o caminho, ele é a forma. E eu queria que a gente começasse já a imaginar o templo. Queria fazer um convite a você na sua imaginação. O templo e o tabernáculo de Moisés. Como a gente viu toda aquela descrição. Nós somos o sacerdote agora e nós temos esse caminho. Então eu queria que a gente caminhasse junto para dentro desse templo. Nós vamos viajar? Estão comigo? Vamos viajar? Então tá bom. Não é teológico isso que eu vou falar com você, mas é muito prático e a gente vai poder desmiuçar. Diz que nesse templo tem 3 portas. A porta do átrio, a porta do santo lugar e a porta dos santos dos santos. Certo? Diz que, porque não é bíblico isso, não tem nenhuma parte na Bíblia disso, e muitos cristãos levam isso como verdade, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, vai falar alguns textos bíblicos que coadunam com isso, mas não é uma teologia, não é uma religião nova, tudo bem? Que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida, e nós temos 3 portas nesse templo. Nós temos a porta do átrio, a porta do santo lugar e a porta dos santos dos santos. Vamos ver as relações que tem isso com Jesus. Primeira coisa, essas portas eram de tecidos, eram cortinas, feitas dos mesmos materiais. Não havia diferença de uma para outra. Se você olhar na descrição, todas as descrições são iguais das 3 cortinas. Só a última cortina que tinha um bordado a mais, que eram os querubins. Mas eram os mesmos materiais. Aí, o que eu queria viajar com você. Jesus Cristo falou que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele também disse, eu sou a porta do aprisco. Eu queria viajar com você, e se ele for essa porta? E se tiver aqui uma mensagem para o sacerdote, como que eu entro nessas portas? Porque ele é o Senhor. Ele prescruta todas as coisas, ele é autor da vida, porque ele também disse que ele é a verdade, não é? Nós temos o caminho, a verdade e a vida. A porta do átrio é o caminho, a porta do santo lugar é a verdade e a porta dos santos seria a vida. Jesus, quando fala que é a verdade, lá em João 1,14, ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E essa ideia de que Jesus é o caminho é porque ele seguiu primeiro. Eu não conseguiria passar por esse caminho se ele não tivesse passado primeiro. Porque quando ele morre, o que ele vai fazer? Ele entrega o sacrifício dele no templo eterno, que foi o modelo que Moisés pegou. Moisés, quando estava naquele monte, diante de Deus, Deus virou para ele, olha aqui, faça igual o que você está vendo. Então eu não queria que você olhasse mais para esse templo, que tem aquela descrição às vezes chata quando a gente está lendo, como mais uma coisa física ou uma descrição de materiais. Não, é algo que foi pensado, que foi visto lá no céu, em que hoje nós temos acesso. Porque Jesus Cristo é a vida, como a gente vai ver. Então essa relação do templo, ela já existe na Bíblia.
Primeiro, Jesus Cristo é o sumo sacerdote agora. Ele pegou o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo aquilo de animal que era morto naquele lugar, Jesus tomou lugar. Então, aquilo era um espelho. Era uma indicação daquilo que Jesus iria fazer na sua carne aqui na terra. Em João, capítulo 2, versículo 18, fala, até o 21. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? São os judeus provocando Jesus. E Jesus respondeu, destruir este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? João afirma no versículo 21, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. Então existe essa relação do santuário nos céus e o corpo de Cristo aqui, e que é o nosso corpo, porque nós somos hoje o corpo de Cristo, a igreja. Muita coisa, muitas camadas nisso que a gente vai ver. Então, e qual é essa relação desse templo no mundo espiritual, ou aonde Deus está? Em 1 Pedro 2, fala uma coisa muito interessante. Pois, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos esse sacerdócio, esse povo, essa nação santa. Isso Pedro está afirmando, mas é com base em Êxodo 19. Lá atrás, Deus, quando chamou o povo, tinha falado a mesma coisa. E tinha convidado o povo para subir no monte. Só que eles com medo falaram, não Moisés, vai só você. Então esse convite, esse desejo no coração do nosso Pai, ele sempre existiu. Em Êxodo 19, só para a gente ler, fala assim, agora pois, diligentemente se ouvides a minha voz, guardarás a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos teus filhos em Israel. Então Deus está falando para Moisés, fala, eles são a minha nação santa, meu povo sacerdotal. Já existia esse convite desde a libertação de Israel do Egito. E aí que eu queria que a gente começasse agora a entender um pouco do tabernáculo de Moisés. Eu vou pedir, vamos fazer uma oração. Eu, de maneira nenhuma, quero manipular nada aqui, muito pelo contrário, a gente está pelo Espírito Santo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa nos guiar. Não pessoas, não intenções, mas o seu próprio Espírito que nos ensina. Eu peço, em nome de Jesus, que as nossas imaginações sejam entregues a Ti. Você possa usar a nossa imaginação de uma forma completa e santificada, para que possamos usufruir desse entendimento, da compreensão e de uma adoração perfeita a Ti em forma de verdade, de conhecimento, em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Então essa relação do templo físico de Moisés e a relação com o templo espiritual, ela já é conhecida na Bíblia e ela tem várias referências, como a gente pode ver em Hebreus 8, fala, os quais servem de exemplar à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz tudo conforme o modelo que no monte se mostrou. E interessante que em Apocalipse também fala, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraiva. Então essa arca da nossa aliança está no céu, e Apocalipse afirma que ela existe lá nesse mundo espiritual. Quem quer ir lá? A gente não precisa do céu, não precisa da eternidade, não precisa morrer para ter essa experiência.
E é isso que a gente quer entregar diante de Deus como sacerdote e quer ter acesso a isso. Então, vamos agora imaginar. Você coloca sua roupa de sacerdote aí, tá bom? Vocês estão comigo? Vamos colocar a roupa de sacerdócio, de sacerdote, branquinha, talvez com éfode. Aí isso é outra pregação, mas nós vamos entrar por esse caminho. Então, a primeira porta, que é a porta chamada o caminho, é a porta do átrio. Então, quando você entra ali por aquela cortina, que é o próprio Jesus, é Jesus que abre aquela porta, ele é essa porta, vai haver uma primeira coisa que você vai enxergar, que é o altar do sacrifício. É onde os animais eram mortos, o sangue era vertido para se completar o sacrifício. Não devia ser uma cena muito boa, não devia ter um cheiro muito bom, concorda? Cheiro de queimado, né? Não era um lugar muito agradável, mas é a primeira coisa que acontece no ato. E o que nós temos hoje? Qual que é essa relação com o nosso sacerdócio hoje? A cruz. Aquele lugar, na sua imaginação, é a cruz. A primeira coisa, você abre a porta, você tem a cruz de Jesus. É por ela que nós podemos entrar. É o sacrifício do cordeiro limpo, do cordeiro puro, que foi morto, e ele abre essa porta para nós. E nós temos acesso a toda a ceia. Toda a ceia que você tiver, você pode entrar nessa porta. Opa, estou aqui na ceia. Você pode lembrar do seu batismo, porque onde você morreu, você foi enterrado. Não foi isso? Quando a gente desce as águas, o que está acontecendo? O pávio, o velho homem, está sepultado. É esse altar do sacrifício, essa é a nossa imaginação. Esse é o acesso que eu tenho. E o que eu tenho logo depois disso? Eu tenho uma bacia de água. Certo? O que eu tenho que fazer como sacerdote agora? Que eu já matei minha carne, eu já pedi perdão pelos meus pecados, eu já falei uma coisa muito importante que Jesus falou: Pávio, toma a tua cruz e siga-me. Então eu tenho que pegar minha cruz. Então é ali, é a minha carne. Preciso colocar nesse altar. Muitas vezes o animal precisa ser amarrado no altar. Quantas vezes o pávio rebelde não precisa ser amarrado e ser colocado ali de volta? Fica aqui, cara. Segura aqui. Ficou, acalmou, beleza. E aí eu tenho o segundo passo, que é o quê? A lavagem. Aquela bacia onde eu pego a água. Que é a água? A palavra de Deus. E eu me limpo daquele sangue. O que eu recebo? Perdão dos meus pecados. Eu confessei? Eu larguei no altar? Agora eu já estou limpo de volta. Assim como eu mergulho sendo enterrado no meu batismo, quando eu levanto, o que acontece? Eu ressurjo. O pávio de verdade, ele levanta. E agora eu posso ter acesso à segunda porta. Como chama a segunda porta? A verdade. E aí, depois de eu ter recebido perdão, eu começo a entrar e a subir naquele lugar. E eu passo pela porta da verdade. O que eu encontro lá? Eu tenho pelo menos três coisas. Eu tenho candelabro, simbolizando o Espírito Santo. Eu tenho a mesa da proposição, onde tem os 12 pães e o vinho. E eu tenho o altar de incenso. Como sacerdote, o que isso representa para nós? Bom, candelabro, comunhão com o Espírito Santo. Depois que eu passo por esse processo, eu tenho comunhão com o Espírito Santo. Eu começo a ter revelação da palavra de Deus. Assim, Isaías 11, versículo 2 fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aquele candelabro representa esses 7 aspectos do Espírito Santo, que está escrito em Isaías 11. E com esse acesso ao Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, eu posso o quê? Eu posso interceder, eu posso me alimentar. E o que acontece? Como é interessante
se você quiser falar, eu acredito muito na tricotomia. Nós somos uma pessoa só, mas nós temos corpo, alma e espírito. E tudo que acontece no átrio tem relação com o corpo. Agora, tudo que está acontecendo aqui no santo lugar tem uma relação com o quê? Com a nossa alma. Eu preciso me alimentar. Eu preciso da iluminação da palavra, da iluminação do Espírito Santo, mas eu preciso me alimentar da palavra. E ali eu tenho pães, onde eu posso comer. São 12 pães, representando 12 tribos, ou representando 12 apóstolos, ou a igreja, a comunhão com a igreja, e também a aliança com o vinho. Eu tomo aquele vinho e como aquele pão e começo a alimentar a minha alma. A palavra de Deus também é esse alimento. E depois dessa mesa, existe o altar do incenso, que são as nossas orações. E ali há um papel de sacerdócio verdadeiro. A minha intercessão, a minha oração, a minha adoração. Eu vou queimar, mas inspirado pelo Espírito Santo e de acordo com o que eu tenho sido alimentado nesse lugar, nesse santo lugar. A minha alma as minhas orações começam a mudar. Eu começo a mudar a forma. Lembra como a gente orava de um jeito? A gente vai aprendendo, vai conhecendo a palavra de Deus, a nossa oração muda. O sacerdócio muda. A nossa importância como sacerdócio, ela vai aumentando. E acontece a porta do Santo dos Santos. Que o sacerdote, na época, ele só poderia fazer isso uma vez por ano. Representando muito o sacrifício de Jesus, que foi feito uma única vez. Só que agora nós temos acesso livre. Por quê? O que aconteceu? Quando Jesus, ele morre, o véu é rasgado de cima e embaixo. E o acesso à presença do Pai acontece. Nesse lugar, dizem, aí já é uma coisa que não tinha sombra. Quando você entra no Santo dos Santos, você está diante da Arca da Aliança. Então, a glória de Deus estava o tempo todo naquele lugar. Eu já não posso só me descrever, eu já começo a... Vocês estão comigo? Ele já está entrando aí. Sempre naquele lugar não tem sombra. Existem 2 querubins, não é isso? O que estava protegendo o Éden para a gente não entrar de novo? E uma espada, né? Agora não. Agora eu já posso chegar nesse lugar. E aí eu olho para esse lugar. Lembra que Moisés recebeu as instruções? Entre os seus querubins, ele falava com Deus. Deus falava com ele ali. O nome da tampa dessa arca chama propiciação, onde o sacerdote uma vez por ano derramava o sangue por aquele lugar, que ali representa o sacrifício. Aquela tampa representa Jesus. Agora, o que tinha lá dentro? O que tinha dentro da arca? Primeiro, os 10 mandamentos. Dentro da arca tinha as 2 tábuas que Moisés recebeu, escrita pela mão de Deus. Foi isso. A primeira quebrou, Deus deu paciência. Deus, tá bom, você corta as tábuas que eu escrevo de novo. Ele fala. Olha a paciência de Deus com a gente. Aí ele coloca, está lá dentro da arca, os 10 mandamentos. E qual que era a promessa de Deus? Que não ia mais escrever em tábua de pedra, mas em tábua de carne. Então os 10 mandamentos dentro da arca é a palavra de Deus dentro de nós. É a lei que eu não consigo mais pecar contra ela. Porque eu recebi uma lei e ela faz parte da minha vida. Porque a gente passou pelo... Qual é o nome da porta que a gente acabou de passar? Vida. A terceira porta, que é a vida. Jesus deu a vida para que essa porta fosse aberta. E a vida dele mudou a nossa vida. Agora eu tenho capacidade de guardar o mandamento. Mas não tem só isso ali dentro. Tem uma vasilhinha. Uma maná. O pão que desceu do céu. Lá fora tinha 12 pães enormes. Satisfaz a nossa alma. Mas agora esse pão, ele faz uma coisa incrível. É o próprio Jesus. O pão que desceu do céu.
O pão eu não podia pegar muito, senão eu estragava para outro dia. Mas na sexta eu podia pegar mais. É esse pão vivo que desceu do céu que a gente pode experimentar. Agora, esse pão faz algo em nós. Quando eu como esse pão, eu mudo. Eu mudo. Porque dentro da tricotomia a gente falou do corpo, a gente falou da alma. Agora aqui, o meu espírito vivifica. No novo nascimento eu me torno um novo Pávio. O meu espírito, ele ressuscita. Aquilo que estava me separando de Deus, agora está conectado. Como que eu sei disso? Tem outra coisa dentro da arca, chamada vara de Arão. Um pedaço de pau morto, que uma noite frutificou. Ele não só gerou o broto, mas ele gerou o fruto. Uma coisa morta. Era o meu espírito. O meu espírito estava morto. Só que agora tem um nome chamado Arão. Eu tenho um desses. Está escrito Pávio. Está escrito Patrícia. Está escrito Neto. Por quê? Quando eu nasço de novo, eu recebo uma nova identidade. E é ali que eu me torno um verdadeiro filho. Quando eu chego nesse lugar, eu me torno filho. Ali eu me torno sacerdote. De verdade. Porque lembra? Arão teve que passar por esse processo para depois se tornar sacerdote. Então, quando a gente faz esse caminho pela primeira vez e eu recebo essa identidade, eu me torno sacerdote. E esses elementos, essa identidade de filho, que é essa ressurreição no nosso espírito, nos completa. Mas agora? Acabou? Não, agora é o começo. Sabe por quê? Porque eu queria falar de um outro tabernáculo. O tabernáculo de Davi. E o tabernáculo de Davi, como que é? É a arca e a tenda. Como em Apocalipse. Não tinha mais. Só tinha a arca. Por quê? Porque agora você é templo do Espírito Santo. Você é o templo. Você carrega a presença. A arca agora é você. Às vezes eu preciso falar. O Pávio às vezes está mal. Ele está entristecido. Aí o que eu costumo fazer? Eu faço esse caminho. Eu preciso fazer esse caminho de novo. Eu vou, peço perdão, vou, me lavo, vou, peço iluminação do Espírito Santo, alimento a minha alma com a palavra, intercedo. E aí eu volto de novo na presença. E aí eu tenho acesso e carrego a presença a partir dali. Então eu não posso, eu tenho esses dois tabernáculos. A qualquer momento eu posso abrir mão, eu posso lançar mão do tabernáculo de Moisés. Mas qual é o objetivo de Jesus? Tabernáculo da vida. Porque a Bíblia fala que, se não me engano, na Amós, da restauração do tabernáculo de Davi, que é a presença dele através da igreja. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Então isso aqui que nós estamos fazendo é o tabernáculo de Davi. É a possibilidade da gente entrar e sair na presença com ousadia. Mas por quê? Agora nós somos filhos amados. É que nem seu filho. Seu filho pode abrir sua geladeira? Eu pergunto para abrir a geladeira. Pai, posso abrir a geladeira? Não, ele tem liberdade. Tem respeito. Mas ele tem liberdade de fazer. Assim como nós temos liberdade de acessar a arca, a aliança, através da nossa filiação. Então, por isso que, em 2 Samuel fala, introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Quem fez a tenda foi o próprio Davi. Ele deve ter puxado lá, esticou as coisas. Ele mesmo fez a tenda para conter a arca. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E Isaías 16 fala: então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade. Um que julgue
Busque o juízo e não tarde em fazer justiça. Em Amós 9:11 fala: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e levantando-a das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. E é interessante isso falando do Antigo Testamento. Agora, Tiago, no primeiro concílio da igreja, falando sobre os gentios, ele falou em Atos 15, ele fala: conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei a reedificar o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde o século. Então Jesus já tinha esse plano a respeito do tabernáculo de Davi. E nós temos esse livre acesso da presença dele. E você, como Espírito Santo, é esse ajudador a trazer a presença de Deus. E é isso que eu queria que a gente falasse hoje. Eu queria que você pudesse ficar de pé. E se comprometesse com o Espírito Santo, de ser esse sacerdote, aquele que vai trazer a presença. Porque hoje mora no teu coração a palavra de Deus. A ressurreição e a vida está em você. O maná que desceu do céu está em você. Você é a arca da presença. Você é o portal eterno. É aquele que o bom mordomo que busca coisas no mundo celestial e traz aqui para a terra. Você é essa interface. Em oração, em intercessão, você vai trazer os céus na terra. Aonde você for, você vai estar levando a presença do Deus Altíssimo. Porque é o plano dele desde o início. Nós não pensamos nisso. Não é uma ideia. Isso aqui não é uma ideia mirabolante de um teólogo. É um Deus amoroso que, em vez de pedir um sacrifício, ele se fez sacrifício. Ele abriu esse caminho.